Olá a todos, meu nome é Guilherme Machado e temos hoje mais um instituto dentro do Direito de Famílias, que são os alimentos. Importantíssimo aí, os alimentos dentro desse estudo do Direito de Família, é um dos últimos temas, mas não menos importante, é um dos temas que traz grande polêmica dentro do Direito de Família. Então vamos iniciar com os nossos conceitos e pressupostos. Para a gente começar alimentos é importante conceituarmos, e aí eu trago para vocês um conceito da Maria Helena de Lins e do Orlando Gomes, que são autores conhecidíssimos e que trazem um conceito de forma muito elucidativa. Alimentos seriam prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Aquele que pleiteia os alimentos é o alimentado ou o credor, e o que deve pagar é o alimentante ou o devedor. Então, o dever de prestar alimentos, ele se funda aonde? Solidariedade humana e econômica, né? Você tem essa base, esses dois pilares, que deve existir entre os membros da família e parentes. Então, a solidariedade é algo que se espera, mas ela não sendo espontânea, ela será imposta. Okay? Qual que é a natureza jurídica dos alimentos, né? Lembrando que natureza jurídica, como diz a Maria Helena de Lins, de uma forma muito elucidativa, o que é isso para o direito? É como se você tivesse uma caixinha, um armário, um gaveteiro, e você colocasse, classificasse aquilo dentro do ordenamento jurídico, dentro do direito. Então, o que é o alimento, né? Onde ele está classificado? Então, há um debate, não há uma certeza com relação a isso, porque alguns consideram ser um direito pessoal extra-patrimonial, o direito a alimentos, e outros simplesmente direito patrimonial. O que a maioria hoje da doutrina segue, o entendimento do Orlando Gomes, de que teria natureza mista, não está nem lá nem cá. Então, qualificando como um direito de conteúdo patrimonial e finalidade pessoal. O objetivo dos alimentos, principalmente, é a pacificação social, o princípio basilar dentro do direito de família, do direito como um todo, do direito civil, que hoje tem esse norte, hoje não, desde 88 com a Constituição e depois com o Código Civil, importando nesse entendimento, após essa constitucionalização do direito civil. Então, os alimentos devem compreender as necessidades mais vitais da pessoa. Então, necessidades que buscam a manutenção da dignidade da pessoa humana, como alimentação, saúde, moradia, vestuário, lazer, educação, tudo aquilo que a gente conseguir enxergar como necessário para uma vida digna. Então, quais são os pressupostos ou requisitos para concessão de alimentos? Esses pressupostos, esses requisitos, eles estão lá no artigo 1694 e 1695. A gente pode classificar eles aí, a gente pode enumerá-los. Primeiro, vínculo, que é um vínculo de parentesco, filho, neto, então a questão da parentalidade. Casamento, união estável. E aí é importante a gente sempre inserir a união homoafetiva, relembrar, apesar de que isso já é pacífico, já trabalhado já há muitos anos na doutrina e na jurisprudência, mas é importante a gente relembrar. A observação é que com relação à parentalidade socioafetiva, então a parentalidade socioafetiva ela já foi inserida nesse vínculo de parentesco e já foi reconhecido no vínculo de parentesco. A observação que é importante com relação ao vínculo de parentesco é a parentalidade socioafetiva, que já foi reconhecida, tanto no enunciado 341 da Câmara da Justiça Federal pelo STJ e também no informativo 840 do STF. Então a parentalidade socioafetiva, que eu vou falar um pouco mais para frente, aí também é considerada vínculo para concessão de alimentos. O segundo é a necessidade do alimentado ou credor, mesmo porque não faz sentido você dar uma prestação alimentar a alguém que não necessita de uma prestação. Então,
necessidade e possibilidade. Também a gente sempre trabalha com esse binômio necessidade e possibilidade, a possibilidade de quem? Do alimentante ou do devedor. Okay? Então, com relação à possibilidade, já foi reconhecido inclusive no enunciado 573 do Conselho de Justiça Federal, do STJ, que para verificação dessa possibilidade também serão analisadas sinais, né, exteriores de riqueza, não só a questão de salário. Então, isso aí é importante para ser levado em consideração com relação à possibilidade. Então, a gente tem vínculo, necessidade e possibilidade. Há alguns autores que trabalham com a ideia de um trinômio. Então, além da possibilidade, além da necessidade, o vínculo a gente desconsidera que para isso, né, desse binômio, porque o vínculo ele é necessário para todo mundo. Então, você teria, além do binômio necessidade-possibilidade, para Maria Berenice Dias ela fala de proporcionalidade e para o Paulo Lovo ele fala ainda em razoabilidade. Mas lembrando que proporcionalidade e razoabilidade eles são princípios constitucionais, né? Devem ser observados em toda decisão judicial. Então, seria até irrelevante falar porque sempre será analisado isso. Mas com base, né, na proporcionalidade, na razoabilidade, há uma decisão da ministra Nancy Andrighi de 2008 que trabalha essa ideia, onde busca-se, com base nessa ponderação, desconstituir aquela ideia de que os alimentos visam o quê? A manutenção do status quo ante da pessoa, ou seja, que os alimentos devem ser concedidos para que a pessoa mantenha o mesmo nível de vida que ela possuía antes, por exemplo, da ruptura de uma relação conjugal. Então, segundo a ministra Nancy Andrighi, nessa decisão de 2008, é difícil, na verdade, você pensar, é irrazoável você pensar, por exemplo, no caso da ruptura de uma relação conjugal, aonde um dos cônjuges é jovem, está na flor da idade, dos seus 24, 25 anos, que receba alimentos para sempre, que receba alimentos indefinidamente, né, enquanto a pessoa tem plenas condições de ser inserida ou de ser reinserida dentro do mercado de trabalho. Então, hoje o debate e hoje o que tem de decisões é que quando a pessoa é jovem, é a pessoa com possibilidade de se instruir e de se inserir no mercado de trabalho, os alimentos eles podem até ser concedidos, mas em caráter temporário, que seria um prazo razoável para aquela pessoa se readaptar e se reinserir dentro do mercado de trabalho e aí ela poder, né, manter a vida que ela interessa ou que ela deseja. Com relação às características da obrigação alimentar, a obrigação alimentar ela tem caráter sui generis, ela não corresponde a nenhum outro direito obrigacional, ela é algo diferente de tudo, excepcional. Tanto isso é verdade que o não pagamento, né, a inadimplência da verba alimentar é a única que pode ensejar prisão do devedor, né, conforme lá o artigo 5º da Constituição, o inciso 63, né, da Constituição Federal de 88. Ela tem um caráter tão especial, tão peculiar e tão importante, tendo em vista a questão da dignidade da pessoa humana, a busca da dignidade da pessoa humana, vinculada àquela questão do patrimônio mínimo, trabalhado aí pela doutrina e pela jurisprudência, que nós temos decisões, né, uma decisão até de São Paulo, do Estado de São Paulo, onde foi autorizado o levantamento do fundo de garantia para pagamento de alimentos. Muitas vezes nós temos aí o alimentante se recusando a pagar ou dizendo não possui verba, não possui recursos para pagar. Algumas vezes há má fé nisso, outras vezes não, a pessoa realmente encontra-se desempregada, não tem recursos para realizar o adimplemento dessas verbas alimentares. Então, para se ter uma noção da importância dos alimentos, foi autorizado pelo Poder Judiciário o levantamento de verba do fundo de garantia, ou seja, que em tese, né, só seria permitido após um tempo da demissão, né, 2 anos após a demissão, ou
mediante demissão sem justa causa, mas o levantamento do fundo de garantia para honrar essas prestações alimentares, tá? Então, os alimentos, eles estão mais voltados para questões existenciais, para direitos da personalidade, do que para questões patrimoniais, para questões financeiras. Está muito mais ligado ao ser do que ao ter. O objetivo dos alimentos não é que a pessoa tenha recursos ou compre coisas, mas sim que ela sobreviva, que ela viva com dignidade. Outra característica, no que tange ao credor, né, ao alimentado, o direito a alimentos é um direito personalíssimo. Por quê? Porque só ele possui o vínculo de parentesco, né, ou casamento, ou a união estável, então, com o devedor. Então, trata-se de vínculo personalista, ou seja, caráter intuito persona, e até por isso, né, como consequência de ser um direito personalíssimo, não há transmissão a herdeiros dos direitos a alimentos do credor, ok? Então, é só a gente pensar como se baseia em possibilidade e necessidade, qual é a necessidade de alimentos a alguém que já sofreu um pequeno falecimento aí, né? Então, não tem necessidade. Outra característica é a reciprocidade. Então, a obrigação de alimentos ela é recíproca entre cônjuges e companheiros, está lá no artigo 1694, ok? Do mesmo modo, essa reciprocidade ela acontece entre pais e filhos, tá? É extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação, inclusive, aos mais próximos em grau, na falta de um dos outros. Então, você tem essa reciprocidade entre cônjuges, entre companheiros e entre ascendentes e descendentes, ok? Tanto os pais devem alimentos aos filhos, no caso de possibilidade e necessidade, e os filhos alimento aos pais, no caso de possibilidade e necessidade. Eu falo no início da vida, você recebe alimentos. No final da vida dos pais, você devolve os alimentos. Com relação a essa reciprocidade, é importante a gente lembrar da parentalidade socioafetiva. A parentalidade socioafetiva, ela vem sendo trabalhada com resultados doutrinários e jurisprudenciais nos últimos anos. Em 2008, a gente teve uma decisão do STJ no sentido de aceitar a parentalidade socioafetiva, inclusive a Câmara de Justiça Federal, né, através da denunciar 341 da Justiça Federal, também coloca isso, né, fala, né, vou citar aqui, para os fins do artigo 1696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação familiar, e essa obrigação de geração familiar, ela vai gerar os efeitos de uma filiação. E é isso em 2008. Em 2016, nós tivemos uma decisão divisor de águas, onde bateu-se o martelo com relação a isso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente teve lá uma tese, né, está lá no informativo 840 do STF, de relatoria do ministro Luiz Fux. E qual foi a tese nesse processo onde houve reconhecimento de repercussão geral? Ele fala: a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Então, concomitante. Então, haverá uma mãe biológica, haverá um pai biológico e, concomitante a isso, uma mãe socioafetiva ou um pai socioafetivo, às vezes dois, né? Às vezes um pai e uma mãe socioafetiva. E isso vai gerar todos os efeitos jurídicos relacionados. Ou seja, é possível pleitear alimentos do pai biológico e do pai socioafetivo, ou da mãe biológica e da mãe socioafetiva? Sim, perfeitamente cabível, ok? Não há mais discussão com relação a isso. Ah, é uma vantagem, não é? Isso é uma questão mais ética, porque juridicamente, se você é tratado como filho, se você é reconhecido como filho socialmente, você deve ser tratado como filho também juridicamente. De qualquer forma, o artigo 1696 lá do Código Civil,
ele traz uma ordem lógica a ser seguida quanto à satisfação desses alimentos, ou seja, quem deve pagar alimentos e quem deve para quem. Então você tem lá, os parentes de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto, ou seja, os pais excluem os avós, que excluem os bisavós. Então você vai, na hora de buscar, né, quem tem possibilidade, você busca os pais, não havendo possibilidade dos pais, os avós vão pagar os alimentos, os pais e os avós não podendo pagar alimentos, os bisavós vão pagar alimentos, ok? E assim até aquele que puder pagar. Complementando ainda, a gente tem o 1697, que fala que não havendo, né, ascendentes, cabe obrigação aos descendentes guardado a ordem sucessória. Então, na falta de descendentes e ascendentes, poderão ser pleiteados para irmãos, né, seja unilateral ou seja bilateral, você poderia pleitear alimentos. Então, nesse contexto, você cria então uma ordem lógica de quem cobrar esses alimentos em uma necessidade. Então, o primeiro que você cobra é o ascendente. Não havendo ascendentes, você cobra do descendente. Então, vamos pensar aqui no meu pai, por exemplo. Se meu pai tiver necessidade de receber alimentos, o primeiro que ele vai buscar são os ascendentes dele, os meus avós. Então, os meus pais vão buscar nos meus avós. Só que os meus avós já são todos falecidos, então, né, tanto os meus avós quanto os meus bisavós, né, falecidos. Hoje meu avô teria 110 anos. Então, não tenho avós. Então ficou, o meu pai não foi para cima, foi para baixo, então vai nos seus descendentes. Vai buscar em quem? Nos filhos. Então ele tem 3 filhos, ele vai buscar nos filhos esses alimentos. Não tendo condição os filhos, vamos considerar aí que os filhos são desempregados ou os filhos ainda estão ainda cursando faculdade, não tem condição de prestar alimentos. Você passa para os irmãos. Primeiro os bilaterais, então primeiro os irmãos que têm pai e mãe em comum, e depois os irmãos unilaterais. Okay? Com relação a essa ordem de pagamento, né, de busca de alimentos, alguns autores divergem dessa opinião, que em tese se limitaria a irmãos, que é o caso, por exemplo, da Maria Berenice Dias, do Flávio Tartucci e o José Simão. O que eles entendem? Eles entendem que a lei ela não limita até o irmão. Então, não podendo irmão, você poderia ir para tios-avós, sobrinhos, você poderia buscar ampliar esse rol. O Tartucci ele é enfático nessa questão porque ele coloca, olha, se os tios eles podem receber herança, por que não prestar alimentos? Então, se ele recebe o bônus, por que também não ser obrigado a um ônus? O fato de ser tio, o fato de ser sobrinho, seria só benéfico? Você só teria lucro, ou benefícios com isso? Não, você tem um bônus e você tem um ônus. Então esses doutrinadores eles defendem que numa necessidade, considerando a dignidade da pessoa humana, patrimônio mínimo e a possibilidade desses parentes, por mais remotos que sejam, como eles são alcançados pela vocação hereditária, eles também deveriam prestar alimentos. Com relação à parentalidade socioafetiva, há uma observação. Por quê? Porque depois de 2016, quando o STF reconheceu essa parentalidade socioafetiva, seja ela declarada ou não de registro, a doutrina e a própria jurisprudência ela tem entendido que você inseriu inclusive aí o padrasto e a madrasta com obrigação alimentar, ou seja, obrigação de prestar alimentos. Outra característica dos alimentos seria a irrenunciabilidade, ou seja, em tese, você não pode renunciar os alimentos. Então, a gente tem lá no artigo 1707 do Código Civil o seguinte texto: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito ao alimento, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Então, esse texto ele segue um entendimento da súmula 379 do STF, que é uma súmula antiga, anterior aí ao Código Civil de 2002,
fala no acordo de desquite, né, já lembrando, né, o desquite meus vídeos, minhas aulas passadas, não se admite renúncia aos alimentos que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados pressupostos legais. Então, um primeiro parêntese aqui, só lembrando que depois da emenda constitucional 66, a gente não fala mais em separação judicial, a gente fala diretamente em divórcio. Né? A separação, ela se tornou inconstitucional, né, por fato da emenda constitucional 66 de 2010, ok? Apesar da literalidade do dispositivo, a doutrina e a própria jurisprudência ela tem aceitado a renúncia dos alimentos quando do encerramento da sociedade conjugal. Então, se for dissolvida a sociedade conjugal, nesse divórcio, nesse acordo de divórcio, ou, né, no caso de uma união estável, é possível sim se renunciar aos alimentos. Então, a gente tem lá, né, o enunciado 263 do STJ, da Câmara de Justiça Federal, da Terceira Jornada de Direito Civil, onde fala: o artigo 1707 não impede seja reconhecida válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio, seja direto ou indireto, ou da dissolução da união estável. A irrenunciabilidade do direito a alimentos somente admitida enquanto subsista vínculo do direito de família. Okay? Então, aí a gente trabalha com essa irrenunciabilidade. A gente tem uma decisão da ministra Nancy Andrighi de 2005, onde já coloquei a cláusula de renúncia a alimentos constante em acordo de separação devidamente homologada, é válida e é eficaz. Okay? Apesar disso, alguns doutrinadores como o Flávio Tartucci e o Cristiano Chaves, eles entendem que esses alimentos eles são sempre irrenunciáveis, né? Dizendo que há uma sintonia entre o artigo 1707 do Código Civil e o artigo 11, porque seriam direitos da personalidade, né? Seria uma questão, como a gente já viu, um direito não patrimonial, né? Um direito misto, mas mais vinculado à dignidade, ao ser, do que ao ter. Então, por esse motivo, eles entendem que é irrenunciável, né? Podendo abrir mão só de forma temporária, okay? Mas jamais de forma permanente. É importante fazer uma observação com relação a essa irrenunciabilidade numa decisão do STJ em 2014, de relatoria do ministro Raul Araújo. Nessa decisão, o STJ entendeu por não ser válida uma cláusula de renúncia. Por quê? Porque a renúncia ela se deu quando do contrato de convivência, ou seja, quando foi feito o contrato, né, de união estável, contrato de convivência, no início da relação, onde houve reconhecimento de união estável, dentro desse contrato de convivência, houve renúncia aos alimentos se porventura futuramente houvesse uma ruptura dessa sociedade conjugal. E aí o ministro entendeu que essa renúncia durante, né, ou anterior ao término da relação conjugal, ela é inválida, principalmente porque nesse caso, aqueles que renunciaram, na verdade o companheiro, ele contraiu uma moléstia grave e houve uma necessidade posterior, uma impossibilidade posterior ao encerramento dessa sociedade conjugal de trabalhar. Então houve uma necessidade dentro daquele binômio e uma possibilidade por parte da companheira e foi invalidado essa renúncia a alimentos porque ela ocorreu anterior ao término da sociedade conjugal. Então o entendimento hoje do STJ seria o que? É possível você renunciar a alimentos desde que tenha essa renúncia ocorra no encerramento dessa sociedade conjugal. Se essa renúncia for anterior, se essa renúncia for no início da relação, ela não terá validade, até porque, como é um direito da personalidade, é um direito existencial, numa eventual necessidade posterior superveniente, ainda a parte ainda vai fazer jus a esses alimentos. A obrigação alimentar, ela é divisível ou ela é solidária? Depende.
Então vamos entender. Pelo artigo 1698, a obrigação de prestar alimentos, em regra, ela é divisível. Então, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Então, se um pai não idoso, tá? Importante, pai não idoso, então menor de 60 anos, ele tem necessidade de receber alimentos e ele possui 4 filhos. Então, os 4 filhos serão chamados em desconsórcio passivo necessário para responder a essa demanda. Quanto cada um vai pagar? Cada um vai pagar na proporção da sua possibilidade. Okay? Com relação à multiparentalidade, o STF entendeu que funciona da mesma forma. Então, se uma criança tem um pai biológico e um pai socioafetivo, os dois vão integrar a lide e os dois vão dividir essa obrigatoriedade de prestar alimentos de acordo com a possibilidade de cada um, ok? Então, se um tem mais condições que o outro, mais possibilidades do que o outro, um vai pagar mais do que o outro, igualzinho no caso dos 4 filhos. Se a ação for proposta apenas contra um dos filhos, né, ou um dos pais, né, independente dos exemplos que eu dei aí, o parente pode chamar, né, a outra parte, pode chamar o outro pai, pode chamar os outros filhos para dentro da lide para que seja feita essa divisão de acordo com as possibilidades de cada um, ok? A gente teve aí na 5ª Jornada de Direito Civil, em 2016, né, um entendimento, uma elucidação da matéria, então, lá no enunciado 523, possibilitando, inclusive, qualquer das partes, bem como o Ministério Público, ele trazer para dentro do processo outros legitimados com possibilidade de prestar alimentos, né, uma proposta louvável, uma proposta muito boa, que facilita aí a tutela desse direito com relação a incapazes, com relação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade. Okay? Com relação à responsabilidade subsidiária dos avós, então ela não é divisível e não é solidária, ela é subsidiária. Então, no caso dos avós, a obrigação de prestar alimentos ela é subsidiária, ou seja, ela vai ser complementar àquilo que aquele obrigado, né, que os genitores, eles não conseguiram. Então, conforme a decisão do STJ, para vocês entenderem, ele colocou, olha, a responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos apresenta a natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor, uma decisão aí da ministra Nancy Andrighi. Diferente, então a gente tem, ela é divisível, né, regra geral, ela é subsidiária no caso de avós, e agora o terceiro caso, ela é solidária no caso de idosos maiores de 60 anos. Então a gente tem ali, no caso, artigo 12 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. No caso de maiores de 60 anos, a obrigação ela passa a ser solidária, ou seja, o idoso ele pode pleitear alimentos, né, se ele tiver 4 filhos, ele pode pleitear a integralidade de alimentos diretamente de um filho só. É possível aquela intervenção de terceiro, chamamento ao processo? Sim, né, que é um instituto próprio da solidariedade. Okay? Então ela é, em regra, divisível, a obrigação alimentar em regra divisível, ela é subsidiária ou complementar quando recai sobre os avós, e ela é solidária quando aquele que pleiteia alimentos é maior de 60 anos, nos termos do artigo 12 do Estatuto do Idoso. Okay? A última característica que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, né, nessa nossa primeira parte, é a imprescritibilidade do direito aos alimentos. Os alimentos, o direito a alimentos, eles são imprescritíveis, ou seja, você pode requerer sempre o direito. Por quê? Direito da personalidade,
vinculado a questões existenciais. Então, o direito a alimentos é imprescritível, okay? Ele não se perde com o decurso do tempo. Porém, a pretensão de se cobrar esses alimentos, aí sim, ela é prescritiva e ela prescreve em 2 anos, né, de acordo com o artigo 206 do Código Civil, parágrafo 2º. Então a pretensão, né, a gente já faz aquela observação, se é pretensão é prescrição, se for direito potestativo é decadência, mas aqui nós temos pretensão. Então a pretensão é de 2 anos, artigo 206, parágrafo 2º. Então eu posso cobrar dos últimos 2 anos. O direito é imprescritível, mas a pretensão de cobrar esse direito, ela prescreve a cada 2 anos, ok? E no caso de menores? Se o alimentado for maior, for absolutamente incapaz, ou seja, menor de 16 anos, conforme está lá no Código Civil, é o único caso, né, hoje de absolutamente capaz é o menor de 16 anos, não corre prescrição, ok? Não vai correr prescrição nos termos do artigo 198, inciso 1º do Código Civil. Então, todas as parcelas que vencidas até o momento que ele completar 16 anos, elas não vão prescrever, elas vão iniciar a sua prescrição a partir do momento em que ele completa 16 anos. E aí uma observação importante, né, a dica que cai em muita prova, se o alimentante, ou seja, aquele que paga alimentos, ele for pai ou mãe do alimentado, okay? Por expressa previsão legal, artigo 197, inciso 2º, onde diz que não corre prescrição entre ascendente e descendente enquanto durar o poder familiar, a autoridade parental. Então, enquanto estiver sobre poder familiar, não corre prescrição. Ou seja, se quem deve pagar alimentos é o pai ou a mãe, a prescrição só começa a correr a partir dos 18 anos. Por quê? Com 18 anos é extinto o poder familiar, ok? Salvo no caso de emancipação. Então, se emancipar, começa do momento em que foi emancipado, porque se emancipou, também encerrou o poder familiar. Então, muito importante, prescrição a partir dos 16 anos, se aquele que deve os alimentos, ou seja, o devedor, for pai ou mãe do alimentado, só com encerrar o poder familiar, que via de regra acontece aos 18 anos, pode ser antecipado pela emancipação, aqueles casos de emancipação lá no Código Civil, no artigo 5º, pode ser antecipado e aí começa a correr da emancipação. Então, muita atenção para essas regrinhas que costumam confundir. Então, é importante visualizar, criar uma linha do tempo. 16 anos, começa a correr os que venceram anteriores. Se for pai e mãe, 18 anos. Se for emancipado, volta para a emancipação, ok? Eu encerro aqui essa primeira parte do nosso vídeo sobre alimentos e continuo no nosso próximo vídeo, na parte 2, características dos alimentos. Então, até agora, bons estudos para todos e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.